Olá, papai e mamãe! Estou aqui de volta para a gente conversar sobre o que eu dei a dica no finalzinho do último programa. Vamos falar sobre as crianças que têm TDAH e como são suas bases relacionais. Nos ambientes sociais, e aí onde que as crianças, se relacionam socialmente? Normalmente no ambiente escolar, Você vai perceber que as crianças com um grau mais grave de TDAH, elas por serem muito impulsivas, muito reativas e às vezes agressivas, elas acabam não conseguindo nutrir relacionamentos, sendo rejeitadas pelo meio. Isso é um indício, um alerta, porque não é fácil se relacionar com esse tipo, de criança, com esse perfil. No ambiente familiar, isso também acontece, É difícil a lida muitas vezes, Se o grau for mais alto, for mais grave, a criança vai ter esse mesmo ímpeto, essas mesmas tendências, o que dificulta muito a forma como eles desenvolvem os seus relacionamentos dentro do ambiente familiar. E aí vem um grande alerta, Os comportamentos, eles precisam ser tratados, apesar da gente reconhecer as limitações, a gente não deve impedir de tratar aquilo que de fato precisa ser tratado. Então, o que acontece? A criança tem uma reação impulsiva, ela tem uma reação agressiva. Vou contar um caso, acabei de me lembrar um caso, vou contar um caso. Uma conhecida minha me contou que na sala de aula, o filho super agitadinho, na sala de aula a professora fez uma proposta e falou: olha, se vocês se comportarem, porque parece que a sala parece que tinha comido todos os brigadeiros do planeta, estavam super agitados, aí a professora falou que se eles se comportassem até o final do dia, que eles iam ganhar não sei o que no dia seguinte. E acabou que um menino que estava mais agitado do que os outros ficou super agitado, não conseguiu, se organizar e por isso toda a sala foi penalizada, ou seja, perderam o benefício que iam ganhar da professora. E aí dois menininhos da turma, bronqueados com esse menino que não soube, se conter, chamaram o menino na hora do recreio e deram as mocas no menino. E aí, essa mãe me contando essa situação e falando: eu não tô sabendo como lidar, mas eu acho que ele precisa saber lidar com a consequência. É inaceitável esse tipo de comportamento. Ele não pode ser agressivo com uma pessoa porque ele não teve o resultado que ele gostaria. Ele tem que encontrar outras maneiras de saber lidar com essa dificuldade, ou com essa insatisfação do comportamento do outro. Aí eu falei: faz o seguinte, vai com ele comprar flores para a mãe desse menino e combina com ela, liga para ela, combina de se encontrarem para ele pedir perdão para ela de ter agredido o filho dela e pedir perdão para ele de ter agredido ele, que ele sabe que o que ele fez foi errado e tal, lá. Ela falou: ótima ideia. E ela fez isso. Depois ela falou comigo, ela falou: deu super certo, mama. Foi bacana porque ele, toda hora a gente tinha condições de apontar para ele: olha o trabalho que tá dando, por causa de 5 minutos, porque você não soube se controlar, porque você não soube se organizar. Quanta coisa não aconteceu. Uma mãe ficou triste porque o filho dela foi agredido. Eu tô triste porque o meu filho não soube se comportar da melhor maneira. Agora a gente tá tendo que ter um desgaste que a gente não precisaria, porque a gente tá tendo que ir até eles para se retratar, E você vai se responsabilizar, meu filho. E ela falou que o resultado foi tão positivo porque virou uma experiência, virou uma vivência. Ele entendeu que aquele tipo de comportamento tem desdobramentos, não é só ele falou e ele tem a verdade dele, eu tenho a minha. Não, tudo que eu faço tem uma redundância, aquilo tem um reflexo, atinge outras pessoas. Então eu acho que no caso do TDAH, a criança tem essa tendência impulsiva, ela tem essa tendência muitas vezes por não saber se coordenar, a ser agressiva. A agressividade tem que ser uma coisa inaceitável em qualquer ordem. Então a gente precisa trazer a intervenção necessária para que ele se responsabilize pelo ato. Não é validar o mau comportamento porque ele tem um laudo, entendeu? Que muitas vezes isso acontece. Ah, não, ele tem TDAH, tadinho, por isso que ele bate nos amiguinhos, porque ele não sabe organizar as emoções e aí ele se desequilibra e acaba
batendo nos amiguinhos. Com isso, a gente está dizendo para a criança que é aceitável esse comportamento. Não, quando ele tiver esse comportamento, a gente vai falar, meu filho, por mais difícil que seja para você se controlar, é necessário que você assim o faça. Porque você não tem o direito de agredir as pessoas porque você está com uma dificuldade. Então, como que a gente vai lidar com isso a partir de agora? Né? Quando você perceber que você está ficando nervoso, você conta até 10 ou criar mecanismos para ele entender que aquele comportamento não pode ser validado por causa de um laudo que ele tem. O TDAH não pode ser justificativa para um comportamento que é inaceitável socialmente. Né? Então, esse envolvimento pai, filho, mãe, filho é fundamental. E muitas vezes, por a gente não saber como lidar, né, por ser uma coisa desconhecida para nós, ou até por medo de errar, né? Normal a gente tá lidando com o desconhecido e a gente ter medo de errar. Às vezes a gente pode ter essa tendência de terceirizar, né? De achar mais fácil entregar na mão de um profissional. Não, o profissional tem o papel dele, mas o seu papel dentro de casa, nos ambientes em que vocês convivem juntos, é fundamental. Esse conhecer um pouco mais sobre o que você pode fazer para ajudá-lo, lembrando que, acima de tudo, a maior ajuda é ajudá-lo a compreender que existem limitações, mas essas limitações são alcançáveis e o seu envolvimento, o seu incentivo, né, a sua participação, isso vai ser fundamental para que tenha um resultado bacana e cheguemos àquilo que esperamos, né, que é ajudar o nosso filho, apesar das suas dificuldades, chegar no máximo do seu potencial, não ser comprometido na sua vida por conta de alguma limitação ou ausência do nosso investimento. E aí, para encerrar esse programa, eu quero falar uma coisa que é muito importante, né? Nós somos indivíduos e uma coisa que a gente precisa ter cuidado é que não haja comparação. Nós temos a delicadeza de ensinar aos nossos filhos que eles são indivíduos, que eles têm particularidades, que eles são diferentes e não trazer esse peso comparativo. Às vezes, dentro do mesmo ambiente, né, tem a criança que tem o transtorno e a criança que não tem. E aí, muitas vezes, os pais tentando estimular, falam, olha o seu irmão, ele consegue fazer isso e você não está fazendo, né? Não, vamos tentar minimizar essa problemática, essa frustração, né? Talvez até uma construção de uma rejeição nesse lugar. Então, evitar a comparação, mas salientar a pessoa como um indivíduo, né? Ajudar ela a se enxergar, ajudar ela a perceber que, olha, isso aqui, hoje você teve essa dificuldade, mas, meu filho, você viu que você respondeu bem nisso? Então dá pra gente chegar nesse lugar aqui, que é o ideal. E dentro desse tipo de comportamento, interação, ir desenvolvendo a forma de lidar com o seu filho como indivíduo. Porque é verdade, gente, é que filho, a gente tem aquela frase que antigo falava, né? É o mesmo pai, é a mesma mãe, foi criado do mesmo jeito, tem a mesma educação e cada um é de um jeito. Exatamente. Tendo transtorno ou não tendo transtorno, você tem exemplares completamente diferenciados uns dos outros, mesmo tendo o mesmo pai, a mesma mãe, sendo criado no mesmo ambiente, tendo tido os mesmos valores e educação, porque existe a individualidade, né? O ser humano tem essa beleza de ter, cada um ter a sua característica, ter a sua tendência, ter as suas aptidões, ter as suas qualidades. Então, com esse olhar único e sabendo utilizar bem essas singularidades dos seus filhos, você vai poder ajudá-lo a se aceitar e não a se frustrar. Espero que você tenha gostado desses compartilhamentos, que eles possam ter enriquecido e ajudado você, dado a você ferramentas para saber lidar com as particularidades de cada um dos seus filhos, saber potencializar cada um deles nas suas qualidades e ajustar cada um nas suas dificuldades. Porque esse é o propósito desse canal. Gostou desse assunto? Gostou do vídeo? Então agora é a hora de você dar aquele super like, compartilhar com as pessoas que você acha que possam se beneficiar dessas informações e fazer um comentário bacana, porque a gente gosta de ler, ter um retorno de vocês do que a gente tem se proposto a trazer para te ajudar nessa lida maravilhosa de ser pai e mãe.